Aí, rapaziada, primeira etapa realizada com sucesso. Olha só, o nível de brilho e espelhamento do tanque. A mesma coisa, cara, com o espelho. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo a como sair de um tanque completamente riscado, oxidado e através do processo que eu vou te mostrar hoje, atingir um nível de brilho e espelhamento top, qualificado, passo a passo completo, revelando os equipamentos usados, quais lixas eu usei para poder fazer esse processo, tudo em detalhes. Então bora para mais um vídeo! Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel, eu sou especialista em polimento de metais, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e hoje vai ser feito, rapaziada, aquele tanque para ficar filé, deixar esse alumínio aí nítido como se fosse um espelho, beleza? Esse aí é um tanque redondo do Scania, esse é o antes dos tanques. Ele tá com bastante porosidade, estou mostrando de perto aí para vocês verem as imperfeições que tem embaixo de todo esse branco aí, bastante ponto negativo, ponto positivo também, fora os riscos e pós. Já me diga aqui abaixo, qual tanque você acha mais bonito? O tanque redondo ou o tanque quadrado? Já tem bastante tempo que eu não trago aqui para vocês um processo de restauração em tanque de alumínio. Normalmente está saindo mais vídeo aqui mostrando rodas o processo de restauração, lixamento e polimento, mas hoje eu trouxe para vocês, hein, rapaziada? Mas e aí, Gabriel? Como que eu faço a limpeza do disco de polimento? Posso lavar com água e sabonete neutro? Nesse vídeo eu vou te contar os detalhes sobre como fazer essa limpeza. De cara, para fazer o processo de lixamento e remover as imperfeições, eu estou usando a primeira lixa, que no caso é a 120, com um suporte de 125 mm com velcro, utilizando a politriz rotativa, beleza? E Gabriel, por que você precisa fazer o processo de lixamento? Rapaziada, se eu começar a fazer o polimento sem lixar, o que acontece? Como o tanque ele tá com bastante imperfeição, bastante risco, porosidade, o polimento ele vai mostrar muitos defeitos do tanque. Daí ele vai ficar um tanque brilhante, só que ao mesmo tempo ele vai mostrar bastante as imperfeições que está presente no alumínio. Para atingir um nível superior de brilho e espelhamento, eu preciso fazer o processo de remoção dessas imperfeições. Daí, depois de preparar o tanque de forma correta, ele vai ficar completamente liso, sem imperfeição. Daí, na hora que a gente fizer o polimento, o tanque vai ficar completamente espelhado naquele talento, naquele padrão. Por quê? Porque a gente já removeu as imperfeições no processo de lixamento, beleza? Lembrando que esse processo a gente tem que tomar bastante cuidado para não remover muito material e tirar apenas as imperfeições, esses buraquinhos, os riscos que estão superficiais no alumínio, beleza? Se afinar muito é perigoso furar o tanque. Como é um processo um pouco mais agressivo, eu tenho que tomar bastante cuidado para remover o mínimo de material possível, para manter a estrutura da peça e ao mesmo tempo atingir uma estética bacana, fechou? Eu comprometa a estrutura por questão de estética. E hoje, como eu tô sem suporte, lá vai aí ó, a gambiation para vocês. Eu coloquei 2 pneus embaixo e um cepo de madeira para poder firmar o tanque e já iniciei o processo de lixamento. Lixa 120, um suporte pequeno, eu venho fazendo movimentos orientados, uma rotação média aí de 2.200 RPM, escolho áreas pequenas e vou trabalhando o processo de lixamento com cuidado, bastante paciência. Esse é um processo demorado e vou fazendo parte por parte até ganhar espaço, removendo essas imperfeições aí, porosidade, oxidação, risco. Eu tenho que tirar tudo na primeira lixa, fechou? Que nesse caso é a granulação 120. Tá vendo, rapaziada, a quantidade de risco que se apresenta no tanque? Através do lixamento eu consigo remover tudo isso aí, o tanque ele vai ficar completamente liso e daí sim, preparando ele da forma correta, ele vai espelhar, atingir um resultado muito top. O lixamento desses tanques de alumínio, eu fiz a divisão dele em 3 partes. A parte central, a parte da direita, uma faixinha bem pequena, também a parte da esquerda. Todo esse pozinho aí, rapaziada, é alumínio que está sendo retirado do tanque. Tô tomando bastante cuidado para não remover muito material, apenas uma fina camada que está riscada e oxidada, uma casquinha de ovo mesmo, para a peça continuar com uma estrutura boa. Não vale a pena tirar muito material, beleza, rapaziada? Tomar bastante cuidado com isso. Em relação a tempo, eu gastei em média 1 dia e meio para poder fazer cada tanque. Eu fui fazendo um lixamento, virando ele aos poucos, ganhando área, daí eu vou lixar ele inteiro com a granulação 120 e depois que eu lixar ele inteiro com a granulação 120, eu vou para a próxima lixa,
que nesse caso aí eu estou usando a 220. Então, primeira lixa 120, agora a segunda lixa 220. Bora meter marcha aqui no lixamento. Depois de ter lixado com a 220, agora eu vou refinar o processo de lixamento com a granulação 320. Observe que a textura do tanque vai mudando bastante. Eu vou fazer essa área central primeiro e depois eu vou fazer as costas dele por completo. Tirar aquela marca ali de óleo diesel e repetir exatamente o mesmo processo. Finei com a 320 utilizando a politriz. Agora eu vou fazer o processo de lixamento utilizando a lixadeira rota orbital com a granulação 400. Depois 600 e por último granulação 800, beleza? Essa ferramenta agiliza demais o trampo e ao mesmo tempo ela prepara o tanque bem melhor do que a politriz. Por isso que as 3 últimas lixas eu prefiro fazer na Rokit. Ela prepara bem mais a peça e na primeira etapa de polimento facilita bastante, beleza? Uma dica muito importante é tomar bastante cuidado com a sobreposição de passada. E uma passada e outra não pode ficar falha, porque lá no final, quando a gente fazer o polimento, essa falha ela vai destacar bastante no tanque e daí fica bastante feio, rapaziada. Vai ficar o efeito zebra, uma parte vai brilhar mais que outra e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, para fazer o lixamento de forma correta, a gente vai fazer a sobreposição mais curta possível. Se estiver trabalhando horizontal, a gente vai trabalhar uma área pequena, vai subir apenas um pouquinho e vai continuar fazendo o processo de lixamento. Na Rokit, a gente também consegue cruzar as passadas, fazer o lixamento na horizontal, depois cruzar na vertical. O desbaste, ele tem que ser feito da maneira mais uniforme possível. Quanto mais você caprichar no processo de lixamento, melhor vai ser o resultado final. Tudo começa na preparação. Quando a preparação é bem feita, no caso um lixamento bem feito, o polimento ele vai revelar tudo aquilo que está por baixo, daí o resultado final vai ser excelente. Agora eu já estou na lixa 600, eu estou fazendo esse processo de lixamento todo a seco, utilizando lixas da Rokit. A textura do tanque dá para observar aí pelo vídeo que ela já está bem lisa, o tanque já está querendo refletir um pouco ali a minha mão, e é essa textura que a gente quer, o mais lisa possível e mais uniforme. A última passada eu sempre vou fazer na vertical, por quê? O polimento, eu vou começar a trabalhar ele na horizontal, daí eu vou cruzar as passadas. Já vai pegando essa dica aí, hein, meu coligado? O lixamento na parte central por completo, até a última lixa, que no caso é a 800, utilizando a Rokit, e o tanque ele já está querendo espelhar. A peça ela está completamente lisa, removido já a porosidade, risco, oxidação, e olha a parte de trás que não fiz processo algum. Eu vou fazendo lixamento, escolhendo áreas menores e aos poucos eu vou ganhando espaço. Esse tanque ele já foi reformado, então na parte onde ele foi reformado tem que tomar bastante cuidado, porque com certeza essa área está mais frágil. No lixamento ele já está refletindo um pouco da minha mão. Imagina na hora que a gente começar a fazer o polimento. Como que esse tanque ele vai ficar? O tanque assim fora do lugar, eu consigo detalhar muito melhor do que se ele tivesse posicionado no caminhão. Essa parte das costas, tá vendo que tem um risco
bastante profundo, bastante ponto negativo. Daí eu tive que iniciar um processo um pouco mais agressivo. Ao invés de fazer o lixamento com a granulação 120, eu comecei a fazer o lixamento com a lixa 80, 120, 220, 320, 400, 600 e 800, beleza? Eu tive que usar a lixa 80 porque tinha imperfeições um pouco mais profundas que a lixa 120 não conseguiu remover. Isso que eu tive que usar uma lixa um pouco mais agressiva, um pouco mais áspera para poder tirar material, remover o máximo de imperfeição possível, mantendo a estrutura do tanque. Primeiro eu faço o lixamento dessa área aí na vertical e depois eu vou cruzar esse lixamento fazendo a horizontal. Essas marcas mais fundas não compensa a gente tirar, porque se eu for tirar e remover tudo, deixar ele zerado sem marca nenhuma, eu vou afinar demais o tanque e essa área já está bastante frágil. A última passada agora vai ser feita na horizontal e dessa forma eu vou cruzar o lixamento seguindo esse padrão nas costas dos dois tanques, vertical, horizontal, terminando por último na vertical. Que eu vou iniciar o processo de polimento na horizontal, sempre aí na direção oposta, beleza? Dessa forma facilita demais o trabalho, eu consigo um resultado muito melhor e mais rápido. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Depois de já ter feito o processo de lixamento completo, a gente vai iniciar o processo de polimento. Disco de polimento rosa, resinado e ventilado, de 200 mm com a pedra verde para a gente fazer a primeira etapa. Nesse caso aqui eu estou fazendo a distribuição de forma uniforme, toda a área do disco de polimento que vai ter contato ali com a superfície do alumínio, e para esse trabalho eu estou utilizando um kit de polimento e espelhamento de metais Pro. Para quem tem interesse, eu vou deixar esses mesmos produtos que eu estou utilizando aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou usar 3 etapas, corte, refino e lustro, tudo usando a politriz. Primeira etapa, disco de polimento rosa e pedra verde. Segunda etapa, disco de polimento branco. Ao invés de usar a pedra azul, eu vou utilizar a pedra lilás. E terceira etapa, o polidor líquido de metais com pano de microfibra, para poder fazer a finalização, beleza? Tanque já preparado, a textura dele está completamente diferente, sem risco, sem oxidação, sem porosidade. Agora já vou iniciar o processo de polimento. Ficaram pequenos detalhes no tanque, como amassado e ponto negativo, que igual eu falei para vocês, se eu fosse mexer, eu iria danificar a estrutura do tanque. Fora isso, o restante de todas as áreas naquele talento, naquele padrão. Bora já iniciar o processo de polimento. Primeiro eu faço a distribuição do produto, coloco uma pequena quantidade de pedra de polir no disco de polimento, venho espalhando e depois eu volto fazendo o processo de corte, removendo as marcas da lixa e já trazendo aquele brilho maroto, beleza? Rotação usada a máxima da politriz, 3.500 RPM. Passada nem muito rápida e nem muito lenta, exatamente nessa velocidade aí que está o vídeo nesse exato momento. A mesma técnica que eu usei para fazer o lixamento de sobreposição de passada é exatamente a mesma que eu vou fazer no processo de polimento. Eu vou até o final, subo apenas um pouquinho e volto trabalhando até o final. Subo apenas um pouquinho e volto trabalhando até o final. Acabou o produto, eu coloco mais uma pequena quantidade, espalho novamente e vou repetir exatamente o mesmo processo. Não tem segredo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. Aí, rapaziada, primeira etapa realizada com sucesso. Olha só, o nível de brilho e espelhamento do tanque. A mesma coisa, cara, com espelho. E aqui ainda falta na segunda e a terceira etapa. Ainda tô com um disco de polimento rosa e a pedra verde, fazendo o processo de corte. Já consegui tirar as marcas da lixa, já veio esse espelhamento. Agora na segunda e terceira etapa já vai ficar zerado. Eu vou tirar todas as marquinhas do disco de polimento rosa, que fica normal, e já trazer aquela finalização top. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. O objetivo da etapa de corte é remover as marcas deixadas pela lixa, que no caso a última foi a granulação 800, e já começar a trazer o brilho na peça. As etapas seguintes de polimento vai servir exatamente para a gente tirar todas as marquinhas geradas pela primeira etapa, que é normal ficar as marquinhas ali do disco de polimento. Já vai mais uma dica muito importante para vocês. Na hora de fazer o polimento nas costas do tanque, eu também estou cruzando os movimentos. Fiz o primeiro polimento na horizontal e agora eu estou cruzando esse polimento só que na vertical. Olha só a diferença. Da parte esquerda, que eu fiz o polimento já na vertical, e a parte direita, que eu fiz apenas a primeira passada. A diferença é muito grande, né? Do lado direito aí tá bem embaçado, com bastante marca aí do disco de polimento, e a parte esquerda eu já removi esses riscos aí do disco de polimento rosa, só de ter feito o polimento na direção oposta. A diferença é gritante, rapaziada. Vocês precisam ver isso aí pessoalmente. Que doideira. Seguindo sempre aquela sobreposição, independente da direção, a gente tem que seguir essa lógica aí. Fazer uma sobreposição o mais curta possível. Nesse processo eu fiz 3 passadas, fechou? Na primeira etapa de corte, 3 passadas. Na refino, que agora eu vou começar disco de polimento branco com a pedra lilás, também fiz 3 passadas, e o lustro apenas uma passada. E Gabriel, esse já é o resultado final? Ainda não, rapaziada. Fiz o polimento no primeiro tanque e agora partiu para iniciar o processo de polimento no segundo tanque, fazendo exatamente o mesmo processo. No lixamento, eu fiz primeiro essa parte central e por último as costas. Agora no polimento eu inverti a ordem. Fiz primeiro o polimento das costas do tanque e depois eu fazer o polimento da parte central. Na verdade, a ordem dos fatores aí não altera o produto. Eu fiz assim porque para mim eu achei um pouco mais fácil, beleza? Agora partiu fazer o processo de polimento no segundo tanque, já ele espelhado naquele talento, naquele padrão, depois refino e lustro. Essa parte de baixo eu ainda não fiz o refino ainda, daí assim que eu fizer e preparar ele completamente, faço repartição de áreas pequenas, primeiro fazendo polimento na área central, depois essa área da direita e por último a área da esquerda. Sempre pegando espaços pequenos, áreas pequenas, trabalhando de forma constante, passadas curtas,
rotação alta, parado no mesmo lugar, sempre em movimento. Essa primeira etapa eu faço uma passada um pouco mais lenta, a segunda eu faço um pouquinho mais rápida, aliviando um pouco a pressão, e a terceira eu faço uma passada bem rápida, sem pressão nenhuma. Aliás, eu tiro até o peso da máquina, deixo apenas a pontinha do disco de polimento ali trabalhar no tanque. Esse é o segredo para ele não marcar. Num ponto, quando o disco de polimento ele está com excesso de produto e brilhante desse jeito, ele para de cumprir a função dele, que é fazer a etapa de corte, ele começa a empastar demais. E Gabriel, como que eu faço a limpeza do disco de polimento? Nesse caso eu estou usando um esmeril, mas se caso não tiver, é só passar o disco de polimento em uma superfície áspera e remover toda essa camada brilhante, todo esse excesso de produto. Sempre que ele tiver com esse excesso, com essa pasta aí, é bom tu fazer a limpeza para poder remover e daí sim ele cumprir a função que é para ele fazer. Disco de polimento não é indicado fazer lavagem utilizando água, sabonete, porque senão a gente estraga o tecido, e como o centro do disco de polimento é de papelão, esse centro aí ele vai inchar, daí tu perde o disco de polimento, perde a peça. Toda essa limpeza é feita a seco. Eu estou usando o esmeril para poder fazer essa limpeza, mas quando eu não tenho, eu procuro alguma superfície bem áspera e passo o disco de polimento nessa superfície, tirando toda essa camada aí de pedra de polir até ele ficar completamente limpo e daí sim retomar o processo de polimento. E depois de ter feito as próximas etapas de polimento, esse foi o resultado que a gente conseguiu atingir através desse processo de restauração, rapaziada.